Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a terra, nos trazendo esperança, paz e alegria. Perseverança na oração. Devemos perseverar na oração. Esta é a mensagem de hoje. Devemos perseverar na oração. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao 12, ele fala sobre isso. Jesus encoraja a oração. Jesus disse: peçam e lhes será dado. Busquem, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, aqui ele conclui: tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, ao seu próximo, porque esta é a lei e os profetas. Quando você pede ao Senhor algo, você pode ter certeza que se você está pedindo uma coisa que esteja em acordo com a vontade de Deus, ou seja, que não venha a prejudicar o seu próximo, que realmente seja bom para você e para o seu próximo da mesma maneira, e que esteja em conformidade com a vontade do Pai, pode ter certeza, Ele fará. Aqui ele é muito claro nisso, que se você pede ao Senhor, você insista na oração. E ele não disse só nesse momento para você insistir na oração. Em Mateus 10, 22, ele disse que todos odiarão vocês por causa do meu nome. Porém, aquele que ficar firme, perseverando até o fim, será salvo. Será salvo. Aquele que persistir. Devemos persistir no caminho, na porta mais estreita, mas o único caminho que nos leva para a vida eterna. Devemos continuar neste caminho, que nada venha nos desviar dele. Nada. Jesus nos encoraja a oração. Devemos buscar o Senhor em constante oração. Sabemos que o Senhor ouve as nossas súplicas. Nós temos consciência disso. O Senhor ouve a oração do seu povo. A prática da oração jamais poderá ser esquecida. Tem tanta coisa nos chamando a atenção para não termos o momento mais importante de nossa vida, de relacionamento com o Pai. Porque Deus já conhece as nossas necessidades. Porque Jesus disse aqui, mas peça, peça. Insista, porque ele diz, bata na porta, busquem.
Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. Por que isso? Para que haja relacionamento do homem com o pai, do filho ou dos filhos com o pai. É só para isso. Às vezes a pessoa passa 24 horas do dia que Deus te deu e simplesmente não lembra dele. Não lembra de conversar com ele. Aí fica tão vulnerável ao mundo, fica tão fragilizado espiritualmente, que por qualquer notícia você é derrubado. Você fica arrasado, arrasada o resto do dia. Porque você não está buscando o alimento espiritual, a presença fundamental para que você exista. Nós devemos perseverar na oração, mas ainda bem que o nosso Pai, que é tão amoroso, tão misericordioso, ele não atende a todo pedido do seu filho, porque nós pedimos mal. Nós não sabemos pedir. Fazemos como aquele monge de ontem, da passagem do livro Mananciais no Deserto. Aquele monge que ele pegou uma mudinha de uma oliveira, ele precisava de óleo. E ele pegou uma mudinha de uma oliveira, plantou e ficou dizendo ao Senhor o que ele queria que o Senhor fizesse para aquela plantinha existir, para aquela plantinha subsistir e crescer. E ele começa a dizer ao Senhor, eu quero água. Aí o Senhor, água, a chuva. Ah, eu quero agora o sol. Aí o Senhor deu o sol. Aí ele, por não saber pedir, agora eu quero a neve sobre a plantinha. Quando o Senhor mandou a neve, a plantinha não resistiu, morreu. Mas o outro monge, ele corre e vai falar com o irmão dele, o outro monge. Vai lá no outro e diz, rapaz, olha o que aconteceu com a minha plantinha. Aí o outro diz, pois eu também plantei. E olha como está linda e viçosa a minha planta. Aí ele, mas como foi isso? Ele disse, é porque eu não determinei nada a Deus. Eu não pedi a Deus o que era melhor para aquela plantinha. Porque como foi ele que fez existir aquela plantinha, eu achei por bem pedir a ele que ele atendesse à necessidade daquela plantinha. Que ele desse àquela plantinha o que aquela plantinha realmente precisava. Que ia ser bom para a plantinha. O que ia ser bom. Então, nós devemos, em todos os nossos pedidos que nós fazemos ao nosso Senhor, nós devemos pedir a Ele no final, mas que seja feita a vossa vontade sobre esta causa. Você entregue ao Senhor a sua necessidade. Você peça ao Senhor, mas você sempre, no final, você diz, eu quero, Senhor, que seja assim, assim, assim. É bom pedir, Jesus disse que peça. Agora, no final, você diga assim, mas que seja feita a vossa vontade. Porque a vontade do Pai é a melhor vontade para nós. É uma vontade boa, perfeita e agradável. E para o nosso bem, Ele não precisa de mais nada. Nós que precisamos dele. Então, a oração correta é aquela que é concluída dizendo, mas que seja feita a vossa vontade. Aí, se prepare que você vai realmente ser muito abençoado e abençoada por Deus. E às vezes com o inverso daquilo que você pediu. E você ali abençoado, você faz, ainda bem que Deus fez o contrário do que eu pedi. Ainda bem que no final do meu pedido, eu disse,
Mas, Paizinho, que a tua vontade prevaleça. Eu quero muito isso. Todavia, entretanto, contudo, que a vossa vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre este meu pedido. Aí vai dar tudo certo. Aí o melhor vai acontecer. Porque Ele é um Pai bondoso. Se nós, que somos maus, quando um filho nos pede um pão, nós não damos uma pedra? Olha o que Jesus explicou. Ele disse, se vós, conosco, se vós que são maus, quando teu filho pede um pão, você não dá uma pedra? Quando ele pede um peixe, você não dá uma cobra? Quanto mais o Pai que está no céu. Se você quer dar o melhor para o seu filho, quanto mais ele. E ele vê além dos nossos olhos. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. E não esqueça que tudo, sem exceção, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos nos relacionar com aquele que nos amou primeiro. E neste relacionamento, nesta sua conversa com o Pai, que nós chamamos de oração, você vai rapidinho aprender a amá-lo. Quanto mais você conhecer desta palavra, mais você vai amar ao autor de nossas vidas. Mais você vai valorizar o que realmente tem valor. Você vai dar importância ao que realmente importa. E agora, irmãos, eu vou ler uma passagem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado agora por Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Observe a mensagem que o Senhor Jesus nos traz. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha que coisa linda. Eu vou ler de novo esse versículo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí Jesus diz a parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Será que existe algum juiz assim? Será que o juiz não tem consciência que foi Deus que constituiu o cargo a ele e que ele deve amar a Deus, agradecer todos os dias a função que Deus deu para ele e temer de cometer alguma injustiça na sua prática jurídica? Respeitando a Deus e ao seu próximo. Mas aqui havia esse juiz assim, que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Ele pensava que era Deus. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me, ou seja, para ela parar de me incomodar. Então o Senhor Jesus disse:
Ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele disse, olha, se aquele iníquo daquele juiz, ele atendeu de tanto aquela viúva insistir no pedido dela, quanto mais o nosso Pai, que nos ama. Por isso que Jesus diz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Porque às vezes a pessoa faz, mas está demorando tanto para Deus responder essa minha oração. Está demorando tanto, tá não. Em nossa concepção, está acontecendo demora. Mas é porque o Senhor está tratando da causa. E tem causas complexas, pedidos que nós fazemos que dependem do mover do Espírito na vida do outro ou de outras pessoas. E este processo é um processo demorado para nós, mas para Deus está no tempo certo, porque Ele também está nos tratando para recebermos aquilo que pedimos. Ele trata da situação no geral, nos envolvendo também. Nós não estamos querendo receber? Ele está nos moldando. E moldando a outra pessoa ou a situação. Então, nunca é tarde, nunca o Senhor está tardando. Ele está no tempo certo e oportuno. Aí Jesus continua. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Ou seja, quando você pede, Deus já começa a trabalhar. Você não está vendo. Mas no mundo espiritual, eita, ele já está tão adiantado. Ele está trabalhando e você não está vendo. Apenas creia e descanse na espera. Adore ao Senhor na sua espera, pela fé. A fé é você acreditar naquilo que você ainda não está vendo. Mas o Senhor está trabalhando. Ele já está fazendo. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, olha o que Jesus Cristo fez, a pergunta, na conclusão desse versículo. Mesmo ele dizendo que o Senhor vai depressa nos ajudar e tudo. Ele diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Oh, meu Deus! Olha a pergunta que o nosso Senhor, que morreu na cruz por nós, está fazendo nesta manhã para nossa meditação. Primeiro ele diz, persista. Não desista de orar. Ore, como ele diz aqui, ore sempre e nunca desanime. Mas ele conclui esta mensagem dizendo, contudo, quando o Filho do Homem vier, porque Jesus vai voltar, ele está às portas. Vocês não percebem? E ele disse, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será? Olha a pergunta de Jesus. Será que ainda encontrará fé sobre a terra?
devemos ter fé. Estão tentando roubar nossa fé. Vocês não percebem? O mundo jaz no maligno. O adversário tenta 24 horas por dia estremecer a sua e a minha fé. Agora, tem uma coisa que ele não entendeu. Aquele que já entrou na presença de Deus, pelo menos uma vez na sua vida, teve uma experiência com Deus, ele não desiste. Mesmo que o mundo inteiro venha contra ele, mesmo que o adversário lance os dardos que ele conseguir lançar contra aquele homem que está firmado na rocha, aquela mulher que está firmada, porque um dia ela teve a experiência com Deus. Tem um louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Sabe não. Quem entra na presença do Senhor, no santo lugar, no lugar espiritual, que é a presença do Senhor, mesmo que o mundo lute para tragá-lo, para tirar a sua fé, não consegue tirar a fé. Um dia desse eu estava muito angustiada, muito preocupada. O adversário tinha lançado um dardo contra mim. Eu estava angustiada. Eu senti uma angústia muito grande. Por quê? Porque cortaram a escola, né? Impediram agora das crianças irem para a escola. E eu contando os dias para poder abraçar os meus netos novamente. Porque eles não estavam vindo para cá, para minha casa, por causa da escola. E quando impediram a escola, quando fecharam as escolas, aí eu fiquei contando os dias para eles poderem vir para mim, para eu poder abraçar meus netos novamente. E aí um deles gripou. No começo a gente, não, vamos imaginar uma alergia, porque não, ele gripou e ele ficou gripado. Minha menina disse: é gripe mesmo, mãe, é uma virose que ele tá. Eu não acredito que seja Covid, ela disse, mas eu sei que ele está com uma virose. E por isso eu continuei distante deles. E eu senti muito, porque eu estava contando os dias e agora eu vou ter que esperar que essa virose acabe. E o adversário só queria isso, que eu me entristecesse com isso. E para a honra e glória do meu Senhor, em oração, eu comecei a me alegrar, a ver o depois. Por quê? Porque eu sei a quem eu posso recorrer. Então, na mesma hora, eu corri para ele. E daqui a pouco eu estava totalmente fortalecida. E eu estava fazendo aquilo que o adversário detesta. Eu estava glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Glorificando o Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está conosco neste barco. Tem nada não. Até hoje, o dia 30 de março de 2021, né? Eu ainda não estou podendo ter contato nem com Taizinha, nem com Daniel, nem com Lucas. Eu ainda não posso. Danielzinho ainda está com sintomas da gripe, porque Luquinhas ficou bom, graças a Deus, e Daniel ainda está, graças a Deus. E na hora que o meu Senhor quiser, eu vou abraçá-los. Já falei para a mais velha, para a Taizinha, que vai ter festa de pijama aqui com os 3. Eu quero os 3 aqui comigo.
Eu digo, vai ter pipoca, vai ser maravilhoso. Aí a gente coloca midinho. Aí a gente coloca que é um desenho infantil cristão, que fala o evangelho. Aí a gente vai colocar, eu já estou imaginando como vai ser bom. Tem também aquele superbook, que também fala o superbook, é o super livro, não é? Que é a Bíblia Sagrada, que é o livro mais importante, esse desenho também. Eu já estou idealizando como vai ser bom, vai ser maravilhoso no tempo do Senhor. Glória a Deus! Mas quando eu comecei a glorificar a Deus, a tristeza foi embora. O adversário saiu, cãe. Ah, rapaz, que não é lugar para você não. Eita, como Deus é bom. Eu já estou aqui me alegrando no que eu vou viver, pela certeza que eu tenho. Então, Jesus, eu te respondo agora, Jesus. Se o Senhor chegar hoje, ainda há fé sobre a terra, porque nós estamos aqui por isso. Se fosse um canal que estivesse falando de outros assuntos que não fosse da grandeza do Senhor, aí não teria os 305 que aumentou, era 303, agora tem 305 inscritos. Então tem 305 inscritos, ou seja, eu acho que todas as pessoas que apertam em inscrever neste canal Despertar com Cristo é porque tem fé. Senão não ia querer, porque eu não falo em outro assunto. Eu não chamo atenção em nada, não tem nada atrativo aqui, a não ser tudo que é o nosso Senhor. Este é o pão que todas as manhãs Ele me dá, do pão espiritual, do maná, e eu ofereço para vocês. Eu degusto com vocês por igual, porque tudo isso aqui é o que Deus quer que seja. Depois eu assisto o que foi que eu falei para ser mais edificada ainda. Mais edificada. Porque é Ele, não vem nada de mim. Eu sou só o microfone. Então, hoje nós podemos responder a Jesus. E se Ele chegar hoje, ainda tem fé sobre a terra. Porque nós estamos aqui com o exército de Deus, marchando sobre a terra, em plano de guerra contra o adversário de nossas almas. É assim que nós estamos, guerreando contra ele. Por mais que ele tente nos tragar, mas aquele que experimenta de Deus, a sua fé será inabalável. Aquele que teve um momento, uma experiência com Deus. E se por acaso você que está me assistindo agora não teve pelo menos uma experiência com o Senhor até hoje, experimente agora. Jesus está dizendo que te ama, que Ele conhece a tua dor, muito mais do que você imagina, que Ele sofre o teu sofrimento e que Ele está permitindo esta dor para te salvar, para te levar para a vida eterna e para te dar aqui na terra uma vida com propósito, onde você vai amar o seu próximo e vai servi-lo com alegria. Olhe que a conclusão em Mateus 7, o versículo 12 do capítulo 7, né? Ele diz, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. É só isso que Deus quer. Compreenda isso. Viver aqui sem amar o seu próximo não é viver. Passar 100 e tantos anos de uma vida cansativa aqui, sem amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo
como você ama você mesmo, você não viveu. Você vegetou 120 e tantos anos. O sabor da vida só existe quando você encontra a sua essência, o começo de tudo, aquele que te fez existir. Vá, bata na porta dele e você vai ver que ela se abrirá. Quando chegar, se entregue totalmente a ele. Tem um hino que diz: a sua entrega é total, você não pode mais adiar. Jesus entrou em teu coração, chamou por teu nome e você atendeu. Oh, meu Deus, ouça a voz do bom pastor que está dizendo hoje para você: que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Orar é se relacionar com Deus. Se relacione com Ele. Quando existe relacionamento do homem com Deus, o homem se completa. Há um vazio dentro de cada ser vivente, de cada imagem e semelhança do Senhor, de cada homem. Há um vazio que só quem preenche é o Espírito Santo de Deus. Quando ele preenche, aí quando o adversário tentar colocar qualquer coisa, já está ocupado o lugar. Aquilo que você pensava que era tão importante, simplesmente é motivo de náusea, você sentirá nojo. Acredita? E tristeza de um dia ter valorizado aquilo. O pecado é sujo. Ele nos torna sujos. É trapo de imundícia, pecado. É morte. Cheira mal. Ao passo que o Senhor está te oferecendo hoje é a vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Se renda. Renda-se a Ele. Diga: pronto, agora está certo. Eu me rendo. Eu me rendo no teu amor. Eu me rendo, Senhor. E aí você vai ver o que vai acontecer. Aí você vai ser verdadeiramente feliz. Aí não tem nada no mundo que entristeça o seu coração. Os dardos vêm, que às vezes até te abalam, mas quando você lembra em que rocha você está firmado, quem é que habita no templo do Senhor? Quem é que está aqui dentro? A tristeza vai embora e a alegria invade o seu coração. Aí você vai ver a promessa com os olhos da fé. Aí você vai se alegrar. É como você imagine uma história que falam de um homem que ele era alpinista. E ele escureceu, né? E ele descendo e tudo, e aí acabou a corda. E a única solução para ele não morrer de frio ali,
era ele se jogar, era ele acreditar que naquele pulo ele conseguiria sobreviver, não iria morrer. Mas ele não teve fé. Ele não fez uma oração assim que dissesse: Senhor, mesmo que tenha 1000 metros, o Senhor vai colocar um ninho para eu cair e não morrer. O Senhor vai afofar, o Senhor vai fazer alguma coisa, mas o Senhor que prometeu vida para mim, vai me fazer viver. Eu vou conseguir. E ele soltasse a corda. Mas ele não confiou, ele não teve fé. E ele ficou ali, morrendo de frio. Ele ficou petrificado ali, segurando a corda. E quando chegaram ali, alguém passou, viu um homem morto, congelado, com a distância de 1 metro para o chão. Faltava nada. Só era ele ter confiado. E assim é o homem hoje. O adversário, que é a noite. Olha que a noite não permitiu que ele visse como ele estava perto do chão, da terra. Como ele estava perto. Mas a escuridão do mundo faz com que não vejamos a glória de Deus. E o que aconteceu com aquele homem acontece com todo aquele que fecha os olhos para este livro, que não procura conhecer a sua essência. Sua essência está aqui, viu? Nós viemos dele. E se você não conhece, fica escuro. Está escuro e você não está vendo. A salvação está aí. Ofertando. O Senhor está te ofertando a vida hoje. Mas você diz, mas o que essa mulher está falando não é concreto, como isso que eu estou vivendo aqui. Eu estou segurando aqui na minha bolsa que tem dinheiro. Eu estou firmada no carro que eu comprei com o meu trabalho, porque eu passei no concurso e eu. Aí fica cego. Aí não vê uma coisa muito maior que está ali diante de você, o banquete da vida eterna. E você troca ele por coisas que você sabe que você vai ter que deixar para as pessoas brigarem aqui, porque você não vai levar, não. Ai, não. E se levar, vai apodrecer junto com você. É tapuru para todo lado, em cima do dinheiro, das joias, de tudo. Fica tudo podre ali. Não vai servir para você, não. Então, essa é a escuridão. A escuridão do mundo é a ilusão do mundo. É a ideia de que você não precisa de Deus. Deus que lhe deu fôlego de vida, depois lhe deu conhecimento, sabedoria, para você estudar, primeiramente, a verdade, seu início de tudo, mas não. Você dispensa esse livro e vai estudar só livros científicos. Livros que falam, o Sol existe, mas não diz de onde vem o Sol. E a perfeição do sistema solar, que seria impossível ter sido de uma mera explosão. A perfeição. A sincronia. O que Deus faz que é perfeito? O Sol, a Lua, todos os astros, as estrelas, tudo. Você fica sabendo que existe, mas você fecha os olhos, fica na negritude de não querer saber quem fez. Você prefere acreditar que foi uma mera explosão. O acaso vai me... Vai não, viu? O acaso, no mínimo, seria uma confusão. Explosão, exploda uma coisa e veja se sai alguma coisa bonita dessa explosão. Claro que não sai. Como que pode acontecer uma coisa, uma sabedoria em algo que está estourado, explodiu, acabou? Nós viemos do Senhor. E para ele, nosso espírito deve voltar.
O Senhor Jesus preparou um lugar para nós através do sacrifício da cruz, que pagou o preço dos nossos pecados. Ele já tem uma morada pronta para nós. E o mundo está chamando você para a morte. O mundo está chamando você para a morte. Desculpem, irmãos. Porque aqui é igual a live, é como ao vivo. Vai ter que ir esse, porque vou desligar, mas vai ter que ir esse. Até para desligar tá difícil. Desculpem. Mas o que eu quero explicar é isso. O homem estuda tanto a ciência que se perde nela. Só aqueles que se aprofundam mais na ciência, aquele que se aprofunda mais na ciência, encontra a verdade. Aí ele chega à conclusão. Como aquele caso que eu falo para vocês, caso verídico. Um cientista muito, muito inteligente, muito sábio, pegou um trem e na viagem entra um passageiro, um novo cientista, um jovem, cheio de livros, que ainda estava estudando a ciência. Quando ele olha para o cientista, que ele não sabia quem era, um idoso lendo a Bíblia. Ele faz: você ainda acredita nesse livro aí? E começou a desfazer de Deus. E o cientista começou a explicar a ele também por que ele acreditava, né? E eles ali naquela viagem, quando termina, ele pensando que estava falando com um leigo, quando eles se despedem, o cientista idoso e sábio, que tinha encontrado a resposta de toda a ciência que ele tinha aprendido na Bíblia Sagrada, vai e entrega um cartãozinho para ele. Quando se despede, entrega o cartãozinho dizendo contato, né? E quem é a pessoa. Quando o menino, o cientista novinho, que estava desdenhando de Deus e do idoso, porque estava lendo a Bíblia Sagrada, aí quando ele vê quem é que está falando, é alguém que estudou ciência muito mais do que ele. Por isso que chegou à conclusão de que a resposta de tudo que ele queria entender na ciência só encontrou aqui, no livro da vida. Entendeu? Porque é que vale a pena você, pelo menos, desafiar a Deus. Mas deixe de preguiça. Você não leu tantos livros científicos? Vai ler a Bíblia. Vai conhecer a verdade, a tua essência, o começo de tudo e de todas as coisas, que é a melhor coisa que você faz. Entendeu? Eu vou ler as coisas que eu escrevi, porque com certeza eu escrevi porque Deus queria que eu falasse. A prática da oração jamais poderá ser esquecida. Devemos perseverar em oração. Mas ainda bem que nem tudo o que desejamos e pedimos a Deus, Ele nos dá. Porque o Senhor só nos dá o melhor, por ser o Deus de infinito amor, misericórdia e bondade. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Peça, ore, mas sempre conclua o seu pedido dizendo: mas que seja feita a vossa vontade, Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Fazendo isso, você vai ter uma vida com propósito, uma vida boa, servindo ao Senhor com alegria. Como? Socorrendo os que precisam de sua ajuda, ou espiritual, ou material,
ou que você chegue ali e ajude para que a pessoa consiga iniciar um meio de sobrevivência. Que é quando a pessoa diz, eu não vou dar o peixe, eu vou dar a rede para ele pescar. Muito bem. Mas tem que primeiro lembrar disso. Às vezes a pessoa está tão necessitada que precisa que você dê uma porçãozinha do peixe. Para que ele tenha forças, ânimo para pegar na rede e começar a trabalhar. O que era mais importante eu já falei. O que Deus queria que eu falasse hoje. Vamos orar, irmãos. Hoje, eu peço oração pela total recuperação de Augusto, cunhado de Ivone. Gleice disse que para a honra e glória do nosso Deus, ele já foi extubado, que é quando tira o tubo, ele não está mais entubado. E foi retirado a traqueostomia, que ele tinha feito traqueostomia, também foi retirado. Ele está usando apenas uma ventilação mecânica, aquela bem levezinha que fica no nariz. Já não está em UTI, graças a Deus. Ele teve, a semana passada, uma parada cardíaca, mas o plano de Deus era que ele continuasse vivo. Aí ele voltou, graças a Deus. E eu já falei com Gleice que, se Deus quiser, quando toda esta tempestade passar, nós vamos fazer aqui, em nossa casa, um culto de gratidão a Deus pela recuperação dessas pessoas que nós oramos. Agradecer a Deus. E eu peço, eu já falei com Gleice, que convide o senhor Augusto. Ele já está para receber alta. Se Deus quiser, está desmamando os medicamentos para receber alta nestes dias. Se Deus quiser. Porque Deus é fiel, irmãos. E assim também Darcos Alexandre. Darcos Alexandre, a esposa dele, disse que ele está cada dia melhor. Para a honra e glória do nosso Deus, os rins dele voltaram a funcionar. E ele está tendo melhora cada dia, assim. Ele está prestes a receber alta. É assim que eu vejo. Deus vai tirar tudo que precisa ser tirado dele para que ele volte para casa, para o seio familiar. É isso que eu peço a Deus, no nome de Jesus. Josafá, que a irmã Sandra pediu oração pelos dois cunhados. Por Josafá, que vai fazer uma cirurgia, a terceira cirurgia, e Sérgio, que estava precisando de uma vaga no hospital. E o filho da irmã Sandra, que é advogado, entrou com um mandado de segurança e conseguiu uma vaga para ele no hospital. Graças a Deus, ele está no hospital, assistido primeiramente por Deus e depois pelos médicos. E se Deus quiser, ele vai receber alta. E ela vai dar esse testemunho aqui, se Deus quiser. Nós cremos, Pai. E vamos consagrar todas as pessoas que estão enfermas, pedindo a Deus para curá-las, no nome do Filho dele, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, a Ti toda honra, toda glória, toda gratidão. Nós Te agradecemos, Pai, pela melhora na saúde de Augusto e de Darcos Alexandre. Nós Te agradecemos, meu Deus. Te pedimos, ó Pai, também que o Senhor continue operando na vida de Farias, o colega de trabalho da minha irmã Gracinha. Eu peço por Farias, por Josafá, por Sérgio. Eu peço, Deus, por todas as pessoas, Hermínio, todas as pessoas que estão enfermas, ou em suas casas, ou nos hospitais, para que o Senhor derrame o bálsamo de cura. Derrame primeiramente o bálsamo da salvação sobre aqueles que ainda não te conhecem. E assim derrame também o bálsamo de cura, Pai.
Nós estamos pedindo cura por estas pessoas. No nome do teu Filho, o nosso Senhor, que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas, Senhor, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre nós, sobre a nossa vontade. Porque tu queres o melhor para eles, o melhor para cada um de nós. O Senhor quer o melhor. Nós estamos te pedindo, na nossa limitação, a recuperação total da saúde deles. E clamamos que o Senhor conceda, porque Jesus Cristo disse que é para pedir sempre, orar sempre e nunca desanimar. Mas, Senhor, nós não desanimamos quando a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpre em cada um de nós. Nós nos entregamos a ti, Senhor, e pedimos, Pai, a tua direção, a tua bênção sobre cada vida, cada pessoa que está aqui na terra. Sobre toda a terra eu peço a tua misericórdia, sobre o meu irmão, a minha irmã, que está me ouvindo agora, Pai. Sobre esta pessoa que está no leito do hospital ouvindo esta palavra. Que ela saiba que ela deve perseverar na oração e nunca desanimar. É assim, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Amém, irmãzinhas. Deus é bom. Persevere em suas orações. Não desanime. Assim diz o Senhor. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Amém? Fiquem com Deus. Deus é bom. Tenham intimidade com Ele. Quanto mais relacionamento com Ele, melhor e muito mais valorosa é a sua vida. Fiquem com Deus.